rocha e outro sobre a areia. É isso que fez toda a diferença. E o Senhor Jesus nos mostra lá que essa diferença é feita se nós ouvirmos e colocarmos em prática. E isso é tão simples quanto eu obedecer o que Deus está dizendo na minha segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante. Porque se a Bíblia nós usarmos só no domingo, não vai adiantar nada. Ou se nós conhecermos domingo e na segunda, terça, quarta nós decidirmos ou fazermos aquilo que nós entendemos que é o correto, o que Deus está dizendo não vai adiantar nada. Então vimos isso, né? Passamos também um outro conceito importante sobre o que é importante de fato, né? Nas Escrituras, o que Deus está falando de causa, o que é consequência dessa causa. E nós vimos ali só um exemplo sobre o sábado. E aí os fariseus olhando para o sábado, não, tem que guardar o sábado é importante, o sábado é importante. Eles falam, não. O homem é importante. O que foi feito em razão de quem? Nós vimos isso também. Vimos as ordens dos acontecimentos. A ordem dos acontecimentos, ela é normalmente ao contrário daquilo que pensamos. Não é que Jesus lembra disso, não. Não é que Jesus pegou o Antigo Testamento, né? E ali começou a estudar, ele falou, eu vou ter que ir, vou ter que cumprir toda a lei, então eu vou ter que saber exatamente tudo o que eu tenho que fazer. Não, foi ao contrário. O Antigo Testamento foi escrito em função do que Jesus é. Todas as sombras, todas as figuras, tudo aquilo que Deus usa no Antigo Testamento é para mostrar aquilo que Jesus faria. E aqui nós vimos, Jesus não veio cumprir os sacrifícios que vieram exemplificar Jesus, o que Jesus faria. Okay? Vimos também que o Novo Testamento não foi escrito em função do Antigo. O Antigo foi escrito em função de Cristo e das novas alianças. Estão lembrando disso? Estão esquentando aí os motores, né? Aqui é um esboço do livro de Levítico. Nós não vamos passar por todos esses temas. Vamos analisar alguns aspectos sobre isso. Por exemplo, vamos ver ofertas e sacrifícios. Vamos verificar as leis sobre a santidade, né? E depois também vamos verificar as leis sobre o resgate. Isso é muito importante para nós entendermos de que forma nós fomos resgatados. Isso está lá em Levítico, né? Porque para nós não cairmos naquele problema, né, de que às vezes nós passamos uma noite pensando, acordamos meio com uma dor do lado. Assim, se acorda, você não está sentindo bem, você fala, acho que eu não sou salvo. Eu vou me converter de novo. Eu vou aceitar Jesus. A gente já aceitou Jesus umas 10 vezes. Ora, mas se nós entendermos qual foi o preço do resgate, de que forma que se deu o resgate, nós vamos poder concluir como Paulo, uma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que Paulo concluiu isso? É isso que nós vamos ver, né? Tá bom? Qual é a ênfase que nós vamos ver? Os sacrifícios que não agradam a Deus. Tem sacrifício que não agrada a Deus? Tem, não é que foi feito de forma errada. Não. Foi feito de forma nos estritos termos da lei, como Deus mandava. Deus falava, para de fazer sacrifício, porque eu não aguento mais. E vamos ver os sacrifícios que agradam a Deus. Depois, vamos ver santo, que é santo, santificação e santidade. É claro que isso é uma coisa só, mas eu quero destacar sobre 3 prismas diferentes. Okay? As 7 festas de Deus para Israel, o que Deus nos ensina com as festas? E a lei do resgate que nós acabamos de comentar. Vimos os 3 pontos básicos que nós vamos, se Deus quiser, vamos ver juntos. Primeiro, o sacrifício, depois a santificação e terceiro, a celebração. Só para recordarmos, o sacrifício, né? O sacrifício de fato é a base da nossa entrada no céu. Ele é perfeito e acabado, suficiente para isso. Só que o sacrifício não tem somente este fim. Você lembra qual o texto que nós lemos? E aí, vocês lembram, né? Que era só para guardar aquilo que nós lemos. E aquilo que eu falar, vocês podem ficar cegado, não precisam guardar nada. Então, vamos lá. Qual foi o texto que vocês tinham que guardar? Romanos 14, 9. O que diz Romanos 14, 9? Foi por isso que Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor. Ué, mas não é Salvador? Salvação tem a ver com entrada no céu, no perdão dos pecados. Mas senhorio tem a ver com santificação. Ué, ele morreu e ressuscitou para ser Senhor também? Lembra que nós comentamos? Porque se não fosse isso, qual seria o objetivo da salvação? Levar para o céu? Ora, então se nós nos convertermos, vamos embora.
céu. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo aqui ainda? Porque existe o quê? Um processo de santificação. Aquele que começou a obra há de completar até o dia de Cristo, um processo. Ok? Lembram disso? Só estamos recordando, né? Santificação. E aqui eu quero parar um pouquinho. Vocês lembram que isso é água e óleo, né? Lembram disso? Mas para ficar mais claro, eu trouxe aqui, ó. É um potinho com água e óleo, né? Nós podemos mexer, podemos fazer o que for, né? Tentar misturar, mas daqui a pouquinho eu vou trazer de novo, vocês vão ver que vai se dividir, né? Porque a água vai ficar num lugar, o que o óleo vai ficar lá, tá vendo? Vai ficar em outro lugar. Isso aqui é a ideia de santificação. Eles estão em potinhos diferentes? Não. Estão misturados? Eu entendi o que Jesus falou assim, eu não vou pedir para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Está num contexto de santificação. Mas que mal que é esse que Jesus está falando? Para eu não aprender o que eles fazem para não adorar o Deus deles e desagradar a Deus. Olha aqui, está no meio do potinho. Mas não se mistura, não é a mesma coisa. Que algumas pessoas comentaram comigo, como é que nós vamos fazer? Eu tenho que deixar de trabalhar e ir para um monte? Não, está no mesmo potinho. Mas não se mistura, porque se misturar, um vai pegar as propriedades do outro. É isso que eu quero ver um pouquinho mais com vocês. Vocês lembram o que é a santificação? Números 15, vamos lá. Números capítulo 15 para recordarmos. Aqui é só para nós nos situarmos, né? Vamos lá, Números capítulo 15. Versículo 37 a 41. Já lemos esse texto, mas eu só vou recordar com vocês. Lembram? Coloquem ali um sinal nas vestes, para que quando vocês olharem para aquela bola azul, vocês vão se lembrar do que? Versículo 39. E as bolas o serão para que vendo vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que serei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, o que Deus está nos chamando a atenção sobre santidade. Santidade não é irmos para o monte, santidade não é sermos separados de tudo e de todos, não é nos vestirmos diferentes. Santidade é observarmos uma ordenança. O que Deus está dizendo sobre determinado aspecto? Mas meu coração acha que é diferente. As circunstâncias estão mostrando que isso não é dessa forma. Hoje em dia ninguém pensa assim. Santidade está relacionada com o que Deus está dizendo para fazer, e não com aquilo que nós achamos que devemos fazer. Por quê? Porque aquilo que nós achamos que devemos fazer vem do nosso coração. E o nosso coração é extremamente corrupto, enganoso, né? Nosso coração não quer saber de Deus. É por isso que na Nova Aliança, a condição de Ezequiel 36 diz o que ali? Que Deus tem que tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Mas o nosso coração não tem jeito. Não dá para ser moldado aquilo que Deus quer. Vamos ver o que o salmista dizia? Salmo 119, 112. Ele diz ali: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. O salmista entendeu que um coração segundo Deus é aquele que guarda os seus mandamentos e o cumpre. Lembra vamos voltar um pouquinho, em Salmo 119 mesmo? Versículo 9. De que maneira é que jovens, né? Eu não sei para onde eu vou, como eu vou, que passo eu dou. Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar todo o seu caminho? Não é fazendo o que acha que tem que fazer, do jeito que tem que fazer, na hora que tem que fazer, ou ir para a turma A, a turma B, ou não. Aqui, ó. Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Princípio de santidade.
precisa guardar no coração as palavras para não pecar. E o que o salmista fazia? Eu vou ter vontade, né? Porque muitas vezes nós falamos assim, não, eu vou ler a Bíblia, o dia que eu acordar com vontade, eu vou ler a Bíblia inteira. Você não vai acordar com vontade, porque você não acorda com vontade de estudar química, física, biologia. Você não acorda com vontade. Você já acordou com vontade? Não, já acordou com vontade de trabalhar. Acho que eu vou trabalhar 24 horas, porque eu estou com vontade de trabalhar. Não, né? E por que na Bíblia nós temos que ter vontade para ler a Bíblia? Faça como salmista, induza o seu coração, leve-o a guardar, busque para que isso fique gravado no seu coração. E isso só vai ficar gravado se nós lermos, né? Se nós estudarmos. Nós não estudamos a Bíblia, não meditamos na Bíblia, mas estamos na igreja. Bom, daqui a pouco nós vamos ver isso. Nós não temos um relacionamento com Deus. Como é que nós queremos ter atitudes que agradam a Deus? Atitudes de santidade que agradam a Deus. Qual é a prioridade na nossa vida? Isso aqui é só a introdução de santidade. Misturou de novo. Quer dizer, não misturou de novo, né? Voltou ao que era. Veja, santidade. E nós vimos ali, depois nós vamos ver quando entrarmos nesse tema um pouco mais para frente, alguns minutos para frente, que santidade nada mais é do que não aprenda a fazer aquilo que os povos fazem, pelos quais vocês vão possuir essa terra e esses povos. Não aprenda. Para que nós não aprendamos, o que nós vamos fazer? Nós não podemos nos relacionar. Não é estarmos juntos, não é convivermos, é não nos relacionarmos. E como isso? Como é que nós não vamos nos relacionar? Se nós tivermos costumes diferentes, né? Lembra do exemplo? Eu só gosto de comer pizza, vocês só gostam de comer salada. Nós vamos almoçar juntos? Talvez um dia por educação, 2, né? Mas no terceiro dia cada um vai para o seu lado. Vocês não entendem o que é santificação? Mas quer dizer que eu nunca mais vou falar bom dia para essa pessoa, eu não vou conviver. Não é isso não. É ter afinidade, porque se tivermos afinidade com as pessoas que não temem a Deus, Deus está dizendo que nós vamos aprender a desagradar a Deus. Não, mas comigo é diferente. Aí você vai ter que conversar com Deus. Então. Porque Deus está dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Não é que as más conversações vão fazer com que nós venhamos que eles tenham algumas outras, vamos influenciá-los para eles mudarem de opinião. Não. A única forma deles mudarem de opinião e mudarem o comportamento é mudando o coração. Isso é obra do Senhor Jesus. Não é a nossa influência que vai fazer com que as pessoas mudem, mas é o Senhor Jesus transformando. Está claro? Vamos pegar o exemplo disso? Provérbios 22. Provérbios 22, 24. Diz assim: não te associes com o iracundo, nem antes com o homem colérico. Por quê? Porque ele é desagradável, porque nós não podemos gostar deles, porque eles não são pessoas que podem ser amigos. Por que nós não podemos? Está na sequência do texto. Ó. Para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Porque se você andar com uma pessoa com essas características, nós vamos aprender a ser como ele é. Está entendendo por que não é para andar junto? Não é porque tem algum problema, não é porque Deus gosta de um e não gosta do outro, não é nada disso, não. É porque nós vamos aprender a desagradar e a desonrar a Deus. Deuteronômio capítulo 7. Versículo 2. E o Senhor teu Deus, está falando, né? Vamos ler desde 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, e 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as suas filhas aos teus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos. Por quê? Qual a razão disso, Senhor?
pois elas poderiam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Entendemos aqui? Aí você fala assim, não, mas eu vou influenciar. Comigo é diferente. Vamos para Ageu capítulo 2, vamos lá. Ageu capítulo 2. Na minha Bíblia não tem, não, tem sim, vamos lá. Ageu capítulo 2. É perto de Sofonias. Bom, vamos ficar só com Ageu, porque procura um só, né? Dois complicados vai ficar ruim. Então vamos lá, Ageu capítulo 2. Acharam? Estou vendo as coisas aí na palavra, cara. Vamos lá, Ageu 2:12. Se alguém leva a carne santa nas suas faldas, né, de suas vestes, e elas vierem a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. Ora, se eu tenho algo santo e toco em algo, em qualquer coisa, vai santificar essa qualquer coisa? Não. Os sacerdotes responderam, é claro que não, por profeta. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato de um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará. Entenderam? Entenderam quem influencia quem? É isso que Deus está dizendo na santificação. Não é que nós somos melhores, piores, mais fortes, mais fracos. Não existe, não é esta relação que está sendo tratada. O que está sendo tratado é que aquele que não conhece a Deus, pelas suas práticas, vai influenciar o comportamento daquele que conhece. Eu só acho meio complicado de entender isso. Se você pega no Novo Testamento, Jesus, por exemplo, andava com publicanos, andava com prostitutas. Pedro depois teve até esse problema por não andar, por querer disfarçar isso, depois a gente foi advertido para não fazer esse tipo de atitude. Como é que a gente fica com relação a esses dois panoramas, do Novo Testamento e do Antigo Testamento? Ótima pergunta. Vamos para João então. Vamos lá. João capítulo 17. Todo mundo ouviu a pergunta? A pergunta é, bom, mas então como é que Jesus andou com os pecadores? Se nós estamos vendo que santidade é de fato a separação. Veja, é por isso que no início eu disse, se nós entendemos que é uma separação absoluta, nós temos que ir para o monte. Nós temos que separar, vamos parar de trabalhar, não vamos ter vizinho, não vamos conversar nem com ninguém na rua. Santificação não é isso. Mesmo porque a água e óleo estão dentro do mesmo potinho. Mas essa pergunta dele tem uma pergunta. Jesus conviveu ou relacionou com essas pessoas? Exatamente. Vamos lá, João capítulo 17. Nós vimos ver isso aqui um pouco mais para frente, mas é importante, vamos lá no contexto. João 17. Só para responder essa questão, mas esse texto todo nós vamos ver quando estudarmos isso, entrarmos em santificação. Tá bom? Mas só para entrarmos nisso. No versículo 11, esse contexto, Jesus está dizendo de santidade. Tá? Está nos ensinando santidade. Versículo 11 ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Ou seja, quando Deus fala de Deus Altíssimo, é sobre uma questão de ordem, de hierarquia, de soberania. Quando Deus fala de santidade, está dizendo de separação. Então vamos lá, esse contexto é santidade. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. 13. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Para que eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Opa, por que o mundo odeia? Por causa da palavra. Portanto, se nós estivermos agindo e vivendo de acordo com a palavra, não vai ter, é a questão da pizza e da salada, lembram disso? Não vai ter afinidade. Uma coisa é convivermos, a outra coisa é termos um relacionamento, uma afetividade
uma aliança com essas pessoas. E Deus está dizendo, se nós tivermos uma afinidade, uma aliança, um envolvimento tal que isso nos una de uma forma extremamente forte, nós teremos os nossos valores extremamente comprometidos. Agora, nós nos relacionarmos como Jesus fez, e daqui a pouco nós vamos ver no Novo Testamento, né, como é isso. O que Jesus fala aqui? Continuando o texto. Eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Uma coisa é nós convivermos, outra coisa é nós nos relacionarmos, nós temos uma aliança. Vocês querem ver? Nós podemos conviver, né, com várias pessoas, né? Nós podemos conviver, né, com várias mulheres, senhoras, moças, né? Mas eu casei com uma. Eu fiz aliança com uma. Essa é a diferença, está claro isso? A diferença é, com esta que eu fiz uma aliança e vou ter tudo em comum e nós vamos nos relacionar, é sob este ponto de vista que Jesus está falando, seja santo. É sob esse relacionamento próximo, né, que Deus está dizendo. Não tenha isso, porque se tiver isto, os seus valores vão ser, você vai abrir mão dos seus valores. Jesus se relacionava com os fariseus? Sim. Com pecadores e publicanos? Sim. Mas com quem ele tinha afinidade? Pedro, Tiago e Judas. É quem ele chamava para ir para o barco, para orar, para ir para o monte. Quando pediu para orar, Pedro, Tiago e João se relacionavam com todos. É por isso que nós entendemos Atos capítulo 2, quando a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Se relacionava com todos. Mas na hora de ter afinidade, vamos dividir os problemas, vamos ser mais próximos, vamos poupar. Deus está dizendo, se você for mais próximo, as nações pelas quais vai se possuir, você vai abrir mão dos valores de Deus. Fala. Acho que além desse texto de João, o texto de 1 Tessalonicenses também, ele explica como se dá isso em Tessalonicenses capítulo 4, né, a partir do verso 1, que diz, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou seja, a santificação ligada ao mandamento, né? E que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus, né? Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas. E no verso 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Exatamente. Há um relacionamento, mas há uma distância quando esse relacionamento é próximo, quando esse relacionamento é íntimo, quando esse relacionamento ele demanda tomar decisões juntos. Ok? Deixa eu avançar um pouquinho. Isso aqui, nós estamos continuando a introdução, então nós vamos ver isso com calma quando estudarmos a santificação, né? Aí vocês já estão pensando, mas se a introdução está demorando 2 domingos, 2 meses não vai dar, né? Não, depois nós vamos dar uma acelerada, vamos correr, alguns já conhecem um pouco, mas vamos lá. Vamos para 1 Coríntios capítulo 5, e depois nós vamos para 2 Coríntios 6. Então, primeiro já abram aí, 1 Coríntios 5 e 2 Coríntios 6. Enquanto vocês estão abrindo, eu não posso deixar de mencionar a alegria com que eu adorei o Senhor Jesus ao não conhecia, ao conhecer o corinho que o Eber nos ensinou sobre as 3 fases da salvação. Foi muito gostoso poder adorar a Deus com aquela letra daquele corinho dizendo da salvação do Espírito, da alma e do corpo, né? Fomos salvos, estamos sendo salvos pela santificação e seremos salvos na redenção. Nós vamos ver isso quando estivermos falando sobre salvação. Foi muito gostoso aprender aquele corinho,
sobre esse processo de salvação, das 3 fases da salvação. Mas vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, isso aqui era só para vocês abrir a Bíblia, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Presta atenção aqui, ó. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo seu irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal ainda nem comais. E depois nós vamos ver isso, se Deus quiser. Todo esse aqui, ó, impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, todas essas características estão lá em Levítico sobre santidade, quando Deus fala para o povo. Que coisa extraordinária, né? Mas depois nós vamos ver isso. Com esse tal, ainda nem comais, nem ainda comais, pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora, não julgar vós de dentro, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Por quê? Por que essa rigidez com o irmão e com o perdido não? Por quê? Porque esse irmão é aquele com quem nós vamos ter que ter afinidade, para orarmos juntos, para decidirmos juntos, para convivermos juntos. E se esse estiver vivendo de uma forma desregrada, não está levando a santificação como deveria, né? Deus está dizendo, com esses, então, vocês nem se relacionam, se separem de fato, nem sentem na mesa para comer. Está vendo? Ou seja, vamos nos relacionar. Agora, quando for para ter uma afinidade, para decidirmos, para caminharmos juntos, opa, é com o mesmo Deus. Se não é, se afaste. Não, mas esse aqui está dizendo que é irmão, mas ele está vivendo como se não fosse, está vivendo a parte da santidade. Portanto, não se relacione com ele, porque se você se relacionar com ele, você vai começar a fazer o que ele faz. É isso que Deus está dizendo. Mais ou menos, depois nós vamos aprofundar um pouco. 2 Coríntios capítulo 6. Na realidade o texto é de 11 a 18, mas nós vamos começar com o 7.1. Por isso, quando eu recomendo a vocês que quando vocês estiverem lendo, normalmente quando nós lemos a Bíblia, nós vamos um capítulo por dia, né? E tem alguns que eles emendam, né? Você vai ter que ler 2, 3, porque o assunto emenda. Esse aqui é um deles. Então nós vamos começar com 2 Coríntios 7.1 para entender o 6.14, tá bom? Vamos lá, 7.1. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O tema aqui qual que é? Santidade. Aperfeiçoe-a no temor de Deus. E ele diz assim, ora, se nós temos tais promessas, vamos nos purificar, tanto a carne quanto o espírito, na santidade. Ora, mas que promessas são essas que nós temos? Vamos ver o 6.14. 6.11, 14, vamos começar a ver. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Não está falando para não se relacionar, não. Está falando em ter afinidade, em ser próximo. Sociedade é vamos sentar junto para definir qual o futuro desse nosso negócio. Com a esposa, com o marido, vamos sentar junto para definir como é que vai ser a educação dos filhos, quando é que nós vamos, para onde que nós vamos, o que nós vamos fazer. Esta afinidade não é possível ter no processo de santidade com aqueles que pensam de forma diferente. Não é porque Deus não gosta disso, não é porque Deus é caprichoso, não é porque Deus está querendo fazer, não é o meu povo é o meu povo e é uma elite que não vai se misturar. Não. É para preservação. Nós temos que entender que Deus coloca a santidade para nós, para nos preservar. Não é para que Deus seja mais santo ou menos santo, não. Lembra de Jó? Quando comentaram com Jó estava reclamando daquela situação e Deus ele fala para Jó, olha, mas Jó, o que você está pensando? O seu pecado não afeta em nada a Deus. Se você peca uma vez ou peca 10, não vai acontecer nada com Deus. Portanto, a santidade não é eu vou fazer um favor para Deus ser o santo de Deus. Olha, se o senhor me der isso, eu posso ser santo. Deus está olhando, mas o que você está falando? Não vai afetar absolutamente nada. O meu caráter, a minha postura, a minha santidade, a minha soberania, não vai afetar nada. Agora, eu estou falando assim, seja santo, porque se você não for santo, e se misturar nas decisões, no relacionamento próximo que você vai ter com quem não teme a Deus, você vai começar a fazer as coisas que desagradam a Deus. E Provérbios diz que quem peca violenta a si próprio.
Você está entendendo que isso é uma preservação para você? Não é porque Deus faz e acabou, tem que fazer, é assim que tem que ser feito. Não. Porque se nós nos desviarmos de Deus, nós vamos seguir, o que diz Jeremias? Coisas vãs. Nós vamos cavar cisternas rotas que não tem água. E Deus está dizendo, se separe nas decisões, nos relacionamentos. Por quê? Porque se não separar, nós seremos influenciados. Se nós somos influenciados, nós seremos influenciados para fazer as coisas longe de Deus. Voltando aqui, 2 Coríntios. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, porque Deus habita em nós, somos santuários de Deus. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos do Senhor. Não toqueis coisa impura, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Tendo, pois, o amado tais promessas, do que? Eu receberei vocês, nós vamos ter um relacionamento próximo. Vocês vão entender o que é ter uma vida com Deus, próxima de Deus. Para isso tem que se separar, porque se nós não separarmos, nós vamos fazer o que o mundo faz, o que as nações faziam, e aí nós vamos perder essa comunhão com Deus. E Deus está falando, eu quero que vocês se aproximem de mim, que tenham uma vida em abundância, que a alegria de vocês seja completa. Para isso nós temos que estar vivendo com Deus. Nós estamos entendendo o que o Fernando falou de Salmo 1, que a bem-aventurança depende de uma atitude nossa. Tem gente que vai falar, Senhor, eu não sou bem-aventurado, eu espero que o Senhor derrame na minha cabeça, bem-aventurança, eu quero ser feliz, acordar feliz, dormir feliz. E Deus está falando, vai na sua Bíblia, vai fazer o que eu estou falando para fazer. Lá no seu emprego, na sua casa, com os seus amigos, vai na faculdade, é isso. E ó, se você fizer exatamente o que eu estou falando, se você ficar em comunhão comigo, se santificando nas outras coisas, você vai entender o que é alegria. Você vai entender o que é satisfação, você vai entender o que é a vida com Deus. Portanto, aqueles crentes, aqueles nascidos de novo, sinceros, que têm uma vida, como foi no ano passado, está indo bem, Deus quer, né? Qual o problema de salvação? Muitas vezes não, é o problema de santificação. Ok? Provérbios, capítulo 29. Vamos passar, né? Vamos passar para entrar no tema de hoje. Isso aqui é só o resumo. Mas nós vamos acabar do horário. Pode ficar assim. Provérbios 29. Vocês sabem por quê? Lembra o bom perfume do 2 Coríntios capítulo 2? A fragrância é a mesma. O perfume é o mesmo. Só que para um é cheiro de vida e para outro é cheiro de morte. Ora, para aquele que é cheiro de morte, se você for num lugar que não está cheirando bem, né? Às vezes ali é um cano de esgoto que furou, aí você passa por aquilo, você vai ficar lá, vamos fazer um piquenique aqui, vamos ver que eu estou agradável. É um absurdo que eu falei, não é? Ué, mas espiritualmente, quando nós temos um contato com algo concreto, o que vai acontecer? Vai começar a incomodar. A nossa vida de fato vai precisar incomodar. Se começa a incomodar e começa a ter cheiro de morte, o que ele vai fazer? Ele vai ficar perto? Não, e se ele ficar perto? É porque nós não estamos incomodando. É porque o nosso cheiro não está tão ruim assim para aqueles que se perdem. Provérbios capítulo 29, versículo 27. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Um irrita o outro. É tão desagradável estar junto para um enquanto com o outro. Ah, mas para mim não é desagradável, não é tão gostoso. Você tem que rever os seus conceitos de santificação. Enquanto você está perto de Deus, está perto de Deus não é fisicamente, onde é que Deus está para estar perto? Quando ele fala que está perto de Deus, não. Então, eu quero estar perto de Deus, onde é que Deus está? Está aqui, ó. Quando ele está perto do nosso coração, nós estamos obedecendo o que ele está falando. Isso aqui está perto de Deus. Tem gente que quer ver Deus, ouvir Deus e tal. Deus está falando. Eu falei muitas vezes, muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hoje eu falo, meu filho está aqui. Nós queremos conhecer Deus. Filipe perguntou para Jesus, Senhor, mostra meu pai. E Jesus falou, mas filho, eu estou
andando tempo com vocês, está falando, mostra meu Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós temos a ser o que é Deus nas nossas mãos. O que nós estamos fazendo com isso? Quando dá o tempinho que sobrou, ou na igreja eu olho, eu vejo, eu ouço falar, a nossa vida vai ser aquela vida cristã. Ok? Mas vamos lá. Passado depois nós vamos entrar em santificação, relacionamento, isso aqui com um pouco mais de detalhe, vem dos textos, né? Vamos lá. Vai ter mais texto, mas só começando, né? Essa é só a introdução. Vamos lá, celebração, lembra da celebração? Lembrar, claro, né? Então veja lá, celebração, festa, alegria, o que agrada o coração de Deus, né? Deus fala assim, então, estas são as festas fixas do Senhor para com Israel. Festa, alegria, vamos lá, Deus, qual é a primeira? Onde é que nós vamos celebrar esse negócio? Deus fala assim, mata o cordeiro. Nós estamos falando de alegria, de festa, está falando em morte. E aí, só vamos recordar, vamos lá para Neemias capítulo 8. Nós terminamos isso rapidamente, né, no ano passado. Neemias capítulo 8. Nós lemos, não vamos ler de novo, eu tenho certeza que vocês leram durante a semana, mais ou menos, né? Não, mas alguns leram, vamos lá, durante a semana, capítulo 8. E aqui, só esse contexto, Deus nos dá a informação lá no finalzinho do versículo 2, que diz, era o primeiro dia do 7º mês. O que isso tem a ver? O que Deus nos deu essa informação? Porque o primeiro dia do 7º mês, lá em Levítico 23, era a festa das trombetas. E era uma festa em que o povo deveria sacrificar. Vários sacrifícios eram feitos naquela festa, né? Holocausto, depois nós vamos ver. E logo que voltar no intervalo, eu vou mostrar para vocês que é verdade. Vai ter slides de Levíticos, nós vamos ver, né? Mas ele fala dessa festa dos sacrifícios que tinham que ser oferecidos lá. Mas aí quando Neemias começa a ler a palavra, e eles começam a entender, versículo 8, lendo no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse que se lia, eu estou entendendo o que agrada a Deus, o que desagrada. Eu não leio só por ler a Bíblia, eu comecei a meditar. Eles começaram a explicar, os sacerdotes começaram a mostrar de fato o que a lei dizia sobre Deus, o que a lei dizia sobre o povo, as atitudes. Deus começou a entender. Olha o que aconteceu. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdotes, escribas e os levitas que ensinavam a todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, nosso vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Veja, é mais ou menos aquilo que acontece conosco quando nós começamos a ler. Você quer se conhecer? Tem gente que fala, eu quero me conhecer, vou falar com Ciclano, Beltrano, eu vou buscar isso, buscar aquilo. Não, você quer se conhecer de verdade, começa na Bíblia. Você vai começar a saber quem você é. E quando nós começamos a saber quem nós somos, tem uma atitude só. Pode começar a confessar pecado. Porque é essa ordem ali, veja no versículo 3, só um parênteses aqui, não é esse tema, mas capítulo 9, versículo 3, já que estamos em Neemias, não precisa nem virar a página ali, levantando-se no seu lugar, leu no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte, o quê? Fizeram a confissão, porque não dá. Eu leio para saber quem eu sou e quem Deus é, eu só posso sair confessando pecado. Mas depois sabendo quem eu sou, quem Deus é, como Jó, né? Eu sou desconhecido e ouvi falar, agora os meus olhos te veem. Eu tive uma experiência com Deus que agora eu sei quem Deus é. Porque quando Jó não sabia quem Deus era, o que ele começou a falar para Deus? Deus, por que eu estou sendo punido disso? Estabelece um trono aí, que eu vou me justificar. Vamos lá, estabelece um julgamento. O senhor pode ser o juiz, mas eu quero ter os meus direitos para me justificar que eu não fiz o que estão dizendo que eu fiz. E aí Deus não responde para ele, ele coloca Eliú para falar, e depois Deus pega a fala de Eliú e começa a falar. Sabe como é que Deus fala com Jó? Ele não vai discutir com Jó, não. Sabe o que Deus fala para que Jó passasse a conhecê-lo? Deus só começa se apresentando. Jó, eu vou falar quem eu sou. Onde é que você estava quando eu firmei, eu coloquei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu separei as águas das águas? Onde é que você estava? Quem foi meu conselheiro quando eu fiz isso? Deus só se apresentou para Jó. Sabe qual foi a conclusão de Jó? Senhor, eu só te conheci de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Você quer ter um relacionamento com Deus? Saiba quem Deus é. Deixa Deus se apresentar para você nas Escrituras. Deus se apresenta completamente.
E aqui no capítulo 9, quando Deus começa a se apresentar, o povo começa a entender quem nós somos e quem Deus é. Eles começam a confessar pecado. E qual que é a consequência disso? Conhecendo a Deus, sabendo quem Deus é, confessando o pecado, o que acontece depois? Adoração. Olha que hora interessante, leitura da palavra sobre pecados e adoração. Interessante. Nós vamos voltar aqui para Neemias, e aí o que acontece? Nós estamos em Neemias, né? Mas Neemias 8. E o que acontece aqui? Ele fala assim: olha, não parem de chorar, nós estamos no primeiro dia do 7º mês, parem de chorar, ofereçam sacrifícios, comam desses sacrifícios juntos, né? Existiam sacrifícios que se comiam desta forma. E aí ele diz o seguinte, versículo 10: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias chegou para o povo e falou assim: não precisa ficar triste, sabe por quê? Porque Deus está alegre. Mas por que Deus está alegre? Porque nós voltamos a fazer os sacrifícios que agradam a Deus. Lembra das festas? Por quê? Porque sacrifício, derramamento de sangue, tem a ver com o restabelecimento da comunhão com Deus. O que agrada o coração de Deus é quando o pecador se converte, quando deposita fé no sangue de Cristo. E Deus, estando alegre conosco, estamos reconciliados. A alegria do Senhor é a nossa força. Que coisa! Então veja, vamos terminar com esta imagem aqui. Todo sacrifício, toda santificação, toda celebração, toda esta consequência foi cumprida em Cristo. Não foi tudo isso que foi escrito para que Cristo viesse a acontecer. Porque Cristo viria e faria o que fez. Todas estas coisas foram escritas. Ok? Agora nós vamos entrar, na volta do intervalo, se Deus quiser, nós vamos entrar em algumas, como nós temos que entender rapidamente, né? Mas essa rapidamente da palavra demorou um domingo e meio, né? Mas vamos lá. Rapidamente, como é que nós temos que entender as Escrituras, porque nós vamos estar lidando com o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós temos que entender como é que Deus falava, por sombras, por figuras, né? E como é que nós temos que interpretar isso. Ok? Vamos falar depois do tema. Bom, como é que nós temos que entender as Escrituras? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Interessante, é exatamente o que Jesus falou, que o Espírito de Deus vai nos conduzir a toda a verdade. Eu, quando adolescente, comecei a ler a Bíblia, dizia para mim: nossa, tem que ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia e comecei a não entender nada. Bíblia, o que você está dizendo? Não, vou começar com Gênesis. Não comecei a entender. Aí eu fui para Mateus, e aí comecei a entender menos ainda. Aí fui para Jeremias, aí não comecei a entender nada. E um dia eu orei, eu falei: Senhor, o Senhor escreveu isso aqui, esse livro. Então me explica, que eu não estou entendendo nada. Nós não precisamos de nenhum livro para explicar a Bíblia. Não precisamos que ninguém nos ensine. No Antigo Testamento precisavam que o Espírito não habitava. Todos vocês nascidos de novo podem ser ensinados diretamente pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus. Então que nós vamos imaginar, então eu vou começar a brincar da história bíblica. Nós só lemos a Bíblia juntos aqui. Ninguém está ensinando, não, olha, eu entendo que é assim, eu acho que você tem que agir assim. Não, o dia que eu começar a falar isso, vocês podem ir embora, não precisa de mais nada. Nós só lemos a Bíblia junto, e quem vai nos ensinar as coisas a respeito de Deus é só o Espírito de Deus. Ninguém mais tem essa autoridade. No Antigo Testamento tinha, porque o Espírito não habitava. Hoje somos a habitação do Espírito. Deus fala com você diretamente. Agora, Hebreus 1:1 diz que ele fala pela palavra, pelo Filho. Agora, vai ser difícil Deus falar com você se você não abrir a Bíblia. Não, mas eu abro a Bíblia na igreja, mas é pouquinho. Porque você não come uma vez por semana só. Deuteronômio 32,
os versículos 1 em diante, diz que a palavra tem que ser como o orvalho. Vai caindo aos poucos. Como é que é um orvalho à noite? É diferente de uma chuva de verão, não é? O orvalho é toda noite, contínuo, é um pouco mais contínuo, não é assim? Não foi assim que Israel irrigou o deserto? Vocês lembram? Não é a forma de irrigar o deserto, como é que é? É gotejar. Vocês querem ver lá? Vamos lá, vai. Deuteronômio 32. Vocês vão ficar só no que eu falei. Que aí você já pode pegar a Bíblia, abrir e anotar. Não, mas eu não estou trazendo a Bíblia, então vai ter que trazer. Você começa a trazer, né, pessoal? Do que vem, eu não tenho que você não vai dar para acompanhar. Olha aqui, ó, capítulo 32, versículo 1. Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Olha que interessante. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destilhe a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. É assim, você não precisa ler tudo no domingo e ficar de segunda a sábado sem tocar. E parece aquela pessoa que um dia acordou no domingo e falou assim: eu devo ter minha Bíblia, já puxou a brigar com a mulher, eu devo ter minha Bíblia, vamos para a igreja, vou casar, vou pregar com minha Bíblia e tal. É que eu estou me passando deixando aqui em cima. Nem tocou, né? Assim, não dá para ser como gotejar contínuo. E aí vai viver de acordo com o coração, e aí vai começar a fazer aliança com quem não deve, vai começar a agir de acordo com o que agrada a Deus. Não vai ter alegria na vida mesmo. É tão simples quanto isso. Não vai cair um raio na sua cabeça, a partir de hoje você vai ser feliz, bem-aventurado. Não vai assim. Portanto, peça ao Espírito que o ensine. Medite nesses textos de novo. Façam como os crentes em Bereia. Paulo estava falando, falei: Paulo, onde é que está escrito isso, Paulo? Vamos lá, deixa eu conferir para ver se é isso mesmo. É isso que vocês têm que fazer com qualquer coisa que vocês ouvirem a respeito de Deus. Em qualquer lugar, seja na igreja, fora da igreja, em televisão, em qualquer lugar, vá buscar o que Deus está dizendo. Vai confrontar o que você está ouvindo com o que as Escrituras estão dizendo. Ah, mas fulano de tal. Não, mas fulano de tal falou para fazer isso, então eu fiz. Era o que Deus estava dizendo? Não, Deus só quebrou a cara, não preciso nem saber o que é. Peça que o Espírito ensine, Ele fará. Ele habita em nós com esse ministério de ensino. Porque é só o Espírito que conhece o coração de Deus. Vamos continuar. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito disso. Desculpa, né? 1 Coríntios 2, voltei lá. É que eu fiquei com o dedinho e já voltei. Né? Vocês vão começar a guardar os dedos aí nas referências. Né? Ora, nós não temos, versículo 12 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora, de que forma nós temos que fazer isso? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Ah, é o Espírito que vai nos ensinar, que vai nos conduzir a toda a verdade, que vai nos levar a glorificar o Senhor Jesus. É o Espírito de Deus. Mas não tem esse Espírito, ele habita em você. Mas ele não habita, então nós temos que conversar um passo antes, para falar sobre salvação. Tá? Porque se o Espírito não habita, é porque a pessoa não é salva. Está lá em 1 Coríntios, vai ver esse assunto hoje. Né? Ah, então eu sou salvo assim de novo, eu confessei, eu criei com o coração e confessei com a boca. Você é salvo, você é nascido de novo, você tem experiência com Deus, o Espírito habita em você. Quer você queira, quer você não queira. Ele habita em você. E ele vai fazer, ele vai iniciar o processo de santificação na sua vida. Não, mas eu não quero, porque sábado à noite é difícil, né? Os jovens e tal, tem tanto grupo e tal, a gente sai e vai para um monte de lugar e tal. Então o Espírito está habitando em você e vai fazer, porque condição de nova aliança não é se você fizer, eu vou fazer. Condição de nova aliança é: eu vou tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Eu vou colocar o Espírito dentro em vós. Fareis com que herdeis os meus estatutos. Eu farei, eu vou fazer. Deus falou: você é salvo, você nasceu de novo, então agora a nova aliança é comigo. Eu vou me santificar. Quer você queira, quer você não queira. E se não quiser, nós vamos começar a falar sobre Hebreus capítulo 12. Que filho há que o pai não repreenda? Se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Portanto, é filho, está desviado, tá? Não quer saber de Deus? Não se preocupa não, que Deus tem os métodos dele para te trazer de volta. Viu? E eu digo a você, não demore para voltar. Mas isso é um outro estudo. Vamos lá. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas as ensinadas pelo Espírito. De que forma que o Espírito nos ensina? Conferindo coisas espirituais com coisas
espirituais. É exatamente isso. Por quê? Porque a salvação, a revelação de Deus, ela é progressiva. Portanto, é isso que nós estamos fazendo. Eu vou pegar algo em Levítico que está em Coríntios, eu vou pegar algo em Ageu que fala sobre santidade, que começou em Levítico, que Deus está falando em 1 Coríntios, e Jesus abordou em João. É assim que funciona. Porque é desta forma que o Espírito nos ensina. Não precisamos de nada mais. A Bíblia é suficiente para se explicar. Não, mas é que fulano que tem uma nova interpretação, que perdeu. Não tem nova interpretação de ninguém para ninguém, de coisa nenhuma. Tudo que Deus quis revelar está nas Escrituras. E ela nos revela o coração de Deus, pelo Espírito de Deus. Ok? Primeira forma, então, como é que nós temos que entender o Antigo Testamento? 1 Coríntios 2, de 9 a 16. 1 João capítulo 2. Já para 2 Coríntios 1 também. Não, mas como é que eu tenho esse Espírito? Se o Espírito vai ensinar, precisa saber se eu tenho, né? 1 João capítulo 2, versículo 20. Vocês já estão pegando 2 Coríntios 1, né? Vamos lá. Eu não tenho que engatar uma quinta aqui, porque eu quero chegar em um determinado ponto hoje. Mas já está rápido. Não, mas depois vocês vão reler tudo, então não tem problema. Aqui isso é só referência. Durante a semana vocês vão reler todos esses textos. Vamos lá. 1 João 2,20. E vós possuís unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Se você quer deixar ele enferrujado, aí é um problema seu. Deus vai lidar com isso na sua vida. Todos temos conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensina. Entenderam o que eu disse? Assim, de novo, tem o Espírito, não há necessidade de que ninguém venha fazer doutrina fora das Escrituras. E eu espero que o dia que você ouvir de mim alguma coisa, não faça, onde é que está nas Escrituras? Não, isso aqui é um pensamento, olha, sinto muito. Fique você com o seu pensamento, vou ficar com o que Deus está dizendo. É isso que está. E aqui, e não é um privilégio da nossa era, porque naquela época também estavam tentando enganá-los. E eles estavam dizendo o quê? Não vai atrás não de qualquer um, não dê ouvidos, porque aqueles que ensinam vão ser cobrados de Deus por isso. Mas aqueles que ouvem têm a responsabilidade do que estão ouvindo. A quem vocês estão dando crédito? A quem vocês estão ouvindo? Como é que vocês estão filtrando isso? Porque isso vai ter uma relação direta com o que vocês vão viver, da forma com que vocês vão viver. A quem vocês estão dando ouvidos? Em nome do Espírito de Deus. De que forma? Pelas Escrituras. Aonde está escrito? 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 21 e 22. Portanto, aqui eu não estou perguntando se quanto tempo você tem na igreja, aqui eu estou perguntando qual a sua filiação. A nossa filiação, quando nós pegamos a nossa certidão de nascimento, está lá, nascido de, não é? Então, essa pergunta que eu estou fazendo para vocês. Se a sua filiação não é da palavra do Espírito, como se nasce de novo em João capítulo 3, que Jesus fala para Nicodemos, se a sua filiação não consta isso na sua certidão de nascimento espiritual, você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Não, mas eu frequento a igreja, eu tenho um monte de amigos da igreja, eu já fico aqui tanto tempo e tal. Isso não está em pauta. O que está em pauta é qual é a sua filiação. Você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, vamos para 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Alguma dúvida?
Se tiver alguma dúvida, depois de Ezequiel 36, condição de nova aliança, Deus coloca em nós o seu Espírito. E Deus vai fazer com que entendamos as verdades de Deus. Não é isso que acontece com você. Você está lendo a Bíblia, parece que você não entendia nada. De repente, esse texto salta aos olhos. Aí vai combinar com outro texto que você leu há 2 meses atrás. Eu já li isso em algum momento. Eu já li, eu não me lembro. Aí você pega uma chave bíblica e esse aqui mesmo, aí você começa a referenciar isso, com isso. Porque é assim que o Espírito nos ensina. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo disso, tá bom? Então vamos lá. Entendimento pelo Espírito de Deus que Deus colocou em nossos corações. Segundo, conferir coisas espirituais com espirituais. Agora, como entender as Escrituras? Aqui é um ponto importante. O que eu tenho ouvido sobre alguns textos na Bíblia. A interpretação das Escrituras ela é histórico-gramatical. O que significa isso? Vamos dar alguns exemplos. Significa que você não é Abraão e você não tem um filho que chama Isaac. O que está dizendo com isso? Está dizendo com isso que Deus escreveu Gênesis 22 e pediu Isaac para Abraão. E tem gente que fala, não, Deus pediu meu filho, então quer dizer que se eu entregar meu filho, eu oferecer meu filho, ele vai voltar para Jesus, então eu vou entregar meu filho. O que nós estamos dizendo? O que nós estamos falando com isso? Eu já ouvi uma vez um programa de rádio, estava ouvindo, de uma igreja convocando os membros da igreja para que todos chamassem, todos os amigos cristãos que conheciam, porque eles iam dar a mão em volta, se não me lembro se era Osasco ou Guarulhos. Então eles iam fazer uma grande roda, iam dar a mão assim, e iam dar 7 voltas em volta de Guarulhos para ganhar Guarulhos, porque foi assim em Jericó. Ah não, mas isso nós vamos fazer. Mas sabe o que nós fazemos? Nós falamos assim, Senhor, se o telefone tocar o meio-dia, eu vou fazer tal negócio. Aí tocou meio-dia e 10, você faz ou não faz? Mas por que não? Porque Gideão fez isso com Arão, não foi isso? Ele fez isso com Arão. Ele colocou lá, não, Deus, eu vou testar o Senhor Deus para ver se sou eu mesmo que vou livrar o povo. Então eu vou colocar lá, se Arão, só um pouquinho, só um pouquinho. Ops 35:14. Melhorinha aqui. Ops prata 35:14. E Gideão fala assim, não, Senhor, eu vou colocar lã. Se a lã tiver molhada em tudo seco, eu sei que o Senhor vai livrar Israel por meu intermédio. E aí ele dorme, acorda e acontece isso. Aí olha e fala, mas isso é muito fácil, né? Vamos ver, então se tudo tiver molhado, ela seca. Se eu não consigo, mas eu pedi só. E as pessoas pegam isso e começam, não vamos fazer, então Deus vai fazer um sinal para nós outros também que não fez para Gideão. Outra coisa, vocês já ouviram falar nos 318? Eu não estou criticando ninguém aqui, eu só estou constatando alguns fatos. Não é que tem que passar que os 318 valentes lá com Abraão foi livrar Ló. Então são 318, vamos pegar 318 pastores que vão ser valentes, que vai livrar Ló. E aí começa a fazer uma mistura de conceitos. Porque se nós entrarmos por isso, nós vamos colocar o que nós quisermos dentro da Bíblia. Porque não é assim. Deus pediu Isaac para Abraão. Deus deu uma prova para Gideão. Deus usou 318 valentes para livrar Ló. Agora o que nós temos que fazer? Falar. Como diz Romanos 15:4, nós já lemos isso no ano passado, né? Como vocês já devem ter decorado, vocês leram durante a semana inteira, vocês devem ter decorado. Tudo que outrora foi escrito por nosso ensino, Senhor. O que o Senhor quis ensinar quando o Senhor pediu Isaac para Abraão? Isso está lá explicado em Romanos, que o Senhor fala, o Senhor nos diz que nós temos que ter a mesma fé que Abraão teve e confiou naquilo que o Senhor disse. Ele confiou de uma forma tão profunda naquilo que o Senhor disse que ele pegou Isaac e andou com ele 3 dias. Não porque ele queria e tinha prazer naquilo, mas é porque ele confiou. E Romanos diz que ele esperou contra a esperança quando creu que ia ter o filho. E depois Deus pede esse filho para ele. Então Abraão tem que nos ensinar como ele depositava fé na informação que ele recebia. É evidente que nós podemos aplicar alguns textos desses, mas jamais fazermos uma doutrina como aplicação. Se Deus tem algo para te dizer com uma aplicação sobre esse texto de Abraão, Ele vai ter a dizer para você, esse Espírito que habita em você vai te dar uma convicção sobre isso. Mas nós não podemos falar, não, eu tive uma experiência porque eu peguei meu filho e dei, ele estava no mundo, e aí eu entreguei, como Abraão fez, e aí ele voltou, porque como Abraão fez, não, e aí todo mundo, então façam isso todos vocês, que isso vai acontecer. Não é isso não. É por isso que as pessoas se
relacionam, entre aspas, com Deus. Porque acreditam e ouvem, dão crédito para coisas que Deus nunca disse. E aí não acontece, eu falo, também, eu não leio mais a Bíblia não. Olha o que Deus fez. Não vou na igreja, também não compro mais o pastor. E Deus está dizendo, mas eu nunca disse isso nunca foi para vocês, igreja. O que Deus está dizendo para judeus, gentios, igreja? O que nós temos? Nós sabemos disso. Porque tem Mateus 24, tem gente que pega Mateus 24 e fica desesperado, não dorme mais. E aí falando que é só fuga não deu no sábado, lá e no sábado, mas sábado é domingo para Deus tem que guardar o dia, então é domingo, então vai ser domingo, eu não posso ter igreja, porque. Mas o que ele diz aqui, ele está dizendo para o judeu, não está dizendo para nós, não. Como é que nós estamos. Como é que você sabe disso? Não, é só pegar Apocalipse, vai pegar Zacarias, vai pegar Daniel, vai ter que entender tudo. Mas vou ter que ler a Bíblia toda, é válido. Então veja. 15:4 nós já lemos. Vamos para 2 Timóteo e 2 Pedro. Já abram os dois textos, por favor. 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,19. Vamos primeiro, 2 Pedro 1,19 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética que fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não é aquilo que nós achamos sobre o texto, é aquilo que o texto está dizendo que é. Não, mas eu não tenho entendimento. O fato que nós não temos entendimento, e tem vários textos na Bíblia que eu não tenho a mínima ideia do que Deus está dizendo. Não tenho a mínima ideia, tá bom, então, Senhor, no tempo certo, me explica esse texto. Senhor, eu não entendi nada do que está escrito. Agora, não é pelo fato de eu entender que eu vou sair falando, não, esse texto diz isso, que é aquilo que espiritualiza, que vota, que. Não. Vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Daqui a pouco nós vamos pegar um exemplo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que escreveu é quem nos vai ensinar. É o mesmo autor, é por isso que ele pode ensinar. Porque ele sabe o que ele escreveu, do jeito que ele escreveu, na forma que ele escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Ele escreveu, então ele pode nos ensinar. Não é a melhor coisa que você, quando você recebe uma carta e você não entende, qual é a melhor coisa que você tem para fazer? Essa semana eu fiz isso, eu estava pesquisando um assunto no trabalho, e eu estava lendo um livro complicadíssimo, um tema, e eu conheci o autor do livro. Eu peguei o telefone e liguei para ele. Eu falei, tudo bem? Não, tudo bem, contei, falei, tudo bem. Ele falou, então, como eu não estou entendendo muito bem o que você está dizendo aqui, eu já prefiro ligar para o autor. Eu uso uma estratégia bíblica, né? Aí ele ficou, eu estou querendo dizer isso, aquilo, aquele outro, pega a página tal, vai no outro livro e tal. Eu falei, é isso aí, Deus, agora eu entendi. Deus faz isso, você não está entendendo? Pergunta para o autor. 2 Pedro, nós lemos, né? 2 Timóteo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que você tem na mão é aquilo que Deus está dizendo para nós. Que preciosidade. Nós vamos mudar um pouco o conceito. Esse livro não é um livro a mais que a gente tem que ter na estante. Eu tenho tanta enciclopédia, tanta coisa nesse livro, eu tenho um negócio que é a Bíblia lá. Não é o que Deus está dizendo para a nossa alma, para o nosso espírito. E Deus cuida de alma também, viu? Ah, não, tem problema que eu vou procurar fulano de tal, que é um problema da alma. Não, Deus cuida, a palavra cuida da alma também, mas isso é outro. Vamos lá, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com que propósito? Tudo isso, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser perfeito? Perfeitamente habilitado para tudo aquilo que Deus separou para você? As Escrituras servem para isso. Como é que nós estamos lidando com isso? Primeiro, entendimento é dado pelo Espírito, pelo autor. Segundo, como é que nós vamos entender um texto? Conferir coisas espirituais com espirituais. A interpretação das Escrituras é histórico-gramatical. Deus disse aquilo que disse, no tempo que disse, para as pessoas que disse. Mas olha, então o que isso aplica para mim? Aplica para o nosso ensino. Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu consigo entender aqui, eu só estou dando um exemplo. Eu tenho vários. O Fernando deu um estudo sobre, se eu não me engano, finanças em janeiro.
que ele abordou generosidade. Vocês querem saber o que é generosidade? Vamos pegar Davi, que foi generoso. Vamos pegar esse exemplo. Não é que nós temos que ser generosos como Davi deu quantos ciclos de ouro, que eu preciso ter tantos ciclos de ouro, que eu preciso ver, eu preciso fazer, converter isso para o nosso dinheiro hoje. Não. Pega o conceito e veja como é que deve ser a generosidade. Vocês querem saber o que é bondade? Vocês já estudaram Mefibosete? Nem sabia que tinha na Bíblia esse nome. Em Juízes, Deus diz que Davi usou de bondade, da bondade de Deus, para com Mefibosete, filho de Jonas, que ele era aleijado de ambos os pés. Sabiam disso? Você quer saber como é que Deus é bondoso? Pegue hoje, depois da macarronada, antes do soninho da tarde, vão ler Mefibosete. Não, onde é que está? Não procura, pega uma chave de Bíblia, é importante, como é que tem que começar a fazer esse exercício. Né? Procurem e leiam, para vocês entenderem o que significa a bondade de Deus. Você quer saber como é que Deus é bondoso na prática? Veja como é que Davi foi bondoso com Mefibosete, aleijado de ambos os pés. E o aleijado era considerado uma coisa, um objeto. Fica lá em Lodebar. Lodebar era uma terra não danada, espera lá, fica lá esperando morrer. Você não serve para nada mesmo, Mefibosete. E Davi o chama e manda o sentá-lo na mesa dele para comer todos os dias a comida que o rei comia. Você quer saber o que é bondade? Você quer saber como é que Deus, quando ele no Novo Testamento fala que ele é bondoso para conosco? Fale o que Davi fez com Mefibosete. É assim que nós entendemos as Escrituras. Não precisa pegar nenhum coxo de ambos os pés, é preciso colocar ele na mesa para entender o que Deus está falando comigo, que eu preciso fazer. Deus está falando com você, mano. Nesse sentido especial, particular. Deus está nos ensinando no Antigo Testamento que foi escrito, para nós entendermos os conceitos que Deus fala no Novo Testamento. Está claro? Vamos seguir. Dúvidas várias, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, Apocalipse 19. Eu gosto desse exemplo aqui porque nós passamos pela Bíblia. Quer ver? Apocalipse 19. Está muito rápido? Mas é bom, né? Porque senão o pessoal dorme. Se for devagar, o pessoal dorme. Então, por que não é assim? Quando nós assistimos um filme, eu gosto de usar esse exemplo. Quando nós assistimos, tem cada filme tão assim, criado de uma estrutura tão difícil de entender, não é? O pessoal não sai da sala nem para pegar pipoca, não é verdade? Então aqui é a mesma coisa, tem que ser rápido, porque vocês não podem tirar o olho. Tirar o olho vai perder o assunto, vai perguntar para o outro, então o pessoal pega a cabeça. Vamos lá. Isso aqui é só para vocês abrirem. Apocalipse 19. Veja lá. Versículo 3. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Deus vai pisar uva. O que ele vai pisar uva? E lá no versículo 13 diz que ele pisando essas uvas, o manto vai ficar tinto do quê? De uva? Do suco de uva? De sangue. É difícil. Vamos para Gênesis 49. Versículo 11, não vamos ler todo o contexto aqui, a bênção de Jacó, né, os filhos, mas versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de... Uma promessa feita lá em Gênesis. Foi feita uma referência dela em Apocalipse 19. Ora, isso são pessoas... Porque o sangue de uvas, alguém já mordeu uma uva que saiu sangue? Mas é isso que Deus está dizendo. Porque quando Deus usa figuras, Ele vai explicar o que é essas figuras. Sabe onde isso vai explicar? Lá em Isaías 63, vamos lá. Eu quis pegar esse exemplo, tem vários na Bíblia, né? Eu só quis pegar esse porque nós partimos dos extremos, né? Gênesis, Apocalipse e Isaías. Isaías 63.
Versículo 2. Por que está vermelho o traje das tuas vestes, como as daquele que pisa o lagar? O lagar eu pisei sozinho, dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira. No meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e manchou o traje todo. Aquele sangue salpicado lá de Apocalipse. Ele pisou as uvas e as vestes ficaram sujas, porque espirrou o sangue. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Pisei quem? Está vendo o que eram as uvas? Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor, derramando por terra o seu sangue. Se ler Apocalipse e não entender que isso está escrito em Isaías, não vai entender, vai começar a espiritualizar. Não, mas uva, então Deus quis dizer que a uva é vermelha, então é vermelho é o sangue, então ele quis exemplificar. Não precisa fazer esse exercício, não. Precisa buscar na Bíblia onde é que está a explicação dessa figura que Deus usou. Ele fez isso com a Páscoa. Jesus não é o nosso Cordeiro Pascal? Isso nós vamos ver, se Deus quiser, quando estudarmos as festas de Deus prestários. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Vamos ver o que aconteceu na Páscoa, então. Por que Jesus teve que, e João registra que Jesus entrou 6 dias antes em Jerusalém? E ele fala, quando ele entra em Jerusalém, o que os discípulos falam para ele? Isso, muito bem. Quando eles começaram, o povo começou a clamar, né? O que ele fala? Eles falaram uma coisa, o pessoal estava em Jerusalém. Não fala nada não, porque os romanos estão aí, nós vamos entrar aqui para tomar Jerusalém, da mão dos romanos. Então, Senhor, fala, vamos ficar quietos. O que Jesus falou? Se eles não falarem, as pedras falarão. Eu já ouvi pregações dizendo, não aqui, pregações dizendo, se você não pregar o Evangelho, as pedras vão pregar. Eu nunca vi uma parede falando de Jesus para ninguém. Sabe por que Jesus disse isso? Porque era uma profecia dita lá em Daniel, cujo prazo está em Neemias capítulo 2, e Jesus tinha que entrar naquele dia em Jerusalém, naquela hora, naquele minuto. E Jesus falou, e a minha entrada vai ser triunfal, portanto eles precisam clamar, porque isso é cumprimento de profecia. E depois, se você pegar, Jesus foi analisado por 4 dias, da mesma forma que o Cordeiro Pascal no Êxodo era pego no 10º dia e sacrificado no 14º de Nissan, que era um mês, né? Foi exatamente quando Jesus foi observado. E o que tinham que fazer? Vamos observar o Cordeirinho para ver se não tem nenhum defeito. 4 dias observando. 4 dias. O que aconteceu com Jesus? Um manda para outro manda para um, outro manda para outro. Qual a conclusão? Esse não tem defeito nenhum. Por mim, eu até libero, mas vai falar com o povo. O Cordeiro não tinha defeito. Entendemos 1 Pedro que o Cordeiro é sem defeito. Entenderam e analisaram e testaram Jesus para ver se de fato era. Por que como é que nós sabemos que ele era o Cordeiro sem defeito, sem mácula? Porque testaram isso. Vocês estão vendo como isso é riquíssimo, como isso é extraordinário. E nós temos esse Deus que se preocupa com a hora, com o minuto, com o segundo, e nós estamos preocupados, Deus, o que vai ser da minha vida amanhã? Vocês estão entendendo por que nós temos que conhecer a Deus? Porque esse Deus que nós cremos, ele sustenta as aves do céu. E os rios do campo nunca se vestiram tão bem, nem Salomão em toda a sua glória. E nós estamos preocupados com o que nós vamos comer amanhã. Nós vamos conhecer o Deus que nós cremos para falar o que os amigos de Daniel falaram para Nabucodonosor. Nabucodonosor, quanto a isso, não temos necessidade de responder quem vai nos livrar da tua mão. Se o Deus que servimos quer nos livrar, ele vai nos livrar da tua mão. Se não, fica sabendo que nós não vamos nos curvar diante de Deus, todos os teus deuses. E o que eles estão querendo dizer ali? Se não o quê? Se nós somos para formar e morremos, nós não vamos, porque nós conhecemos o Deus que nós queremos. Eles não tinham certeza do livramento, mas eles conheciam o Deus que queriam. Estão vendo as escrituras, como isso é precioso. E aí não vamos ver, porque já estamos com o tempo bem avançado, mas em relação à Páscoa, em relação ao fermento, a gente fala, não, o fermento é o reino de Deus que vai, o fermento ele vai se expandir. Não, o fermento na Bíblia é pecado. Deus fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E qual era a característica dos fariseus? A hipocrisia. Eles falam, mas não fazem. Se acautelem disso. É por isso que na festa dos pães asmos lá, não podia ter fermento, que ia simbolizar Cristo sem pecado. Mas isso nós vamos ver nas festas.
Depois, só para dar um exemplo, né, das 20 vezes da uva, da rocha. Quem é a nossa rocha? Por que Moisés não entrou na terra? Quebrou um tipo de Cristo. Fere a rocha a primeira vez, a segunda vez fala a rocha. Na primeira vez deu tão certo, né? Deus está falando para falar, mas as circunstâncias estão indicando, o povo está reclamando, eu não posso passar vergonha aqui, eu vou ferir. Você não vai ter nenhuma rocha para ferir, não, mas você vai depositar fé. Se você não depositar fé no que Deus está dizendo, vai acontecer o que aconteceu com Moisés. E sabe por que Moisés não entrou na terra? Porque ele feriu a rocha, mas só por isso, foi porque ele matou o egípcio. Não, foi porque ele matou o egípcio, não. Deus fala que foi porque ele feriu a rocha a segunda vez. E por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 10 fala que a rocha é Cristo. E Cristo seria ferido uma única vez. E depois é aquele que confessar com a boca será salvo. É um tipo de Cristo. Moisés quebrou um tipo de Cristo. Está vendo? Nós não vamos ter rocha para ferir, para fazer, não, mas isso nos ensina o que significa. Eu não quero entrar aqui nesse assunto, não vou entrar. Você vai falar, mas eu queria entrar, é interessante, você vai falar, mas não vou entrar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês da seriedade do casamento. Você sabe por que existe o casamento? Está lá em Efésios. Isso é um mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. É para nós mostrarmos para o mundo que não entende. Tem um verso, 1 Coríntios capítulo 4, Satanás cega as pessoas. Então não dá para você chegar e sentar e falar, olha, você entendeu logicamente isso aqui, porque muitas vezes ele não vai entender, porque Satanás não permite que ele entenda, Deus precisa iluminar, está no todo o processo de salvação. Mas como é que nós vamos falar com o mundo? Então, como é que Deus se relaciona com a sua igreja? Como é que Cristo se relaciona com a sua noiva? Deus fala, eu vou fazer lá em Adão, eu vou. Porque, é claro que tem casamento para ter procriação. Não, claro que não. Na natureza nós temos várias outras formas de procriação que não acasalamento, mas diversas formas. Tem a autorreprodução, inclusive. Então não é para ter filho, não. Mesmo porque Deus é criativo e tinha outras formas para isso. Então por que nós casamos? Sabe por quê? Você vai ter que ser toca a campanha do seu vizinho e falar assim, se você quer saber como é que Deus trata com a igreja dele, com a noiva, olha lá para minha dentro de casa, vai ver como é que é. Aquelas mulheres que têm dificuldade com submissão, é a mesma coisa que a igreja está mudando em Cristo. Eu falei que não ia entrar nesse assunto, né? Mas eu estou entrando. Porque o casamento, o relacionamento do homem e mulher é para mostrar para o mundo como é que a igreja lida com Cristo, como é que Cristo lida com a igreja. Maridos, vocês entenderam que aquele amor de Efésios que ele está dizendo? O amor que dá a vida. Mulheres, vocês estão entendendo que a submissão não é porque vocês são piores, não são inteligentes, não é nada disso não. Primeiro para preservar, está lá em 1 Timóteo, para preservá-los do engano, porque vocês têm aquela característica tão fantástica que é o coração, agir com o coração, com a emoção. Isso é maravilhoso, mas não para tomar decisão. Porque as decisões baseadas nas emoções. E homens, então, por quê? Isso está lá em 1 Timóteo, porque não foi Adão que foi enganado, foi Eva. Para livrar do engano, porque senão vocês serão enganados. É interessante, santificação é para Deus nos preservar. O não pecar é para Deus nos preservar. O relacionamento de marido e mulher com essa hierarquia que existe é para Deus nos preservar. Como que Deus amoroso é esse? A gente pensa que é uma ordem, faça assim, não faça assim. Não, a pessoa não entendeu o que Deus está dizendo. E homens, a liderança é nossa. Para me fugir dessa responsabilidade. Porque tem gente que fala assim, né? Vem o filho falar, papai, eu que posso fazer isso, eu tenho que fazer isso aqui. Ele encosta a voz, cresce e fala assim, vai falar com a sua mãe. Não vai falar com a sua mãe, não, vai falar com você. Para de fugir dessa responsabilidade. Agora, haja essa liderança em amor. Procure a sua esposa. Procure como Cristo fez com a igreja. Ele se deu antes mesmo de nós. Romanos capítulo 5. Ele provou o seu amor morrendo, sendo nós ainda pecadores. Não vou entrar nesse tema, mas esse tema é muito interessante. Mas ele fala assim: então quem tem que começar? A mulher tem que começar a ser submissa ou o homem tem que começar a mandar? Porque isso dá certo. Eu afirmo a vocês, pelas Escrituras, que esse relacionamento desta forma dá certo. E o casamento é extraordinário. Agora, mas não que eu tenho em casa, mas pensando no certo que Deus está dizendo, não vai ter medo, né? Vai dar tudo errado mesmo. E veja,
E o ponto aqui é quem deve começar. Porque ó, a mulher respeitando e se submetendo, o homem vai amar. Se o homem sentir-se respeitado, vai amar. Se a mulher se sentir amada, vai respeitar, vai se submeter, a liderança vai ser. Como é que... E quem tem que começar? Porque se isso aqui é assim, né? Quem tem que começar? É só ver quem começou se dando para a igreja. Quem começou a se dar essa relação em Cristo e a igreja? Quem começou? Foi o Senhor Jesus? Então, homens, a responsabilidade é nossa. Dar esse passo de amar as nossas esposas. Não, eu só vou amar se ela se submeter também. Eu falo tudo que ela não faz nada, então eu não vou amar essa mulher que tem em casa. O primeiro passo é nosso, Jesus ensinou isso. Mas isso é um assunto, né? Mas vamos voltar aqui. Bom, e aí falando da rocha, falando da casa de Deus, o descanso nós temos em Hebreus. Está claro isso? Mais ou menos, vai ter que ler todos esses textos então. Vamos lá. Muitas coisas que Deus escreveu foi para exemplo. Apenas veja um exemplo. Lembra de 1 Coríntios capítulo 10? Não murmurem como eles murmuraram. Né? Não sejam idólatras como eles foram idólatras. Então como é que eles foram idólatras? Eu não sei. Então vamos ter que ver como é que eles foram idólatras. Como é que eles murmuraram, em que situação eles murmuraram. Nós vamos ter que aprender, porque isso é um exemplo para nós não fazermos hoje. Então Deus usa figuras, Deus usa sombras, Deus usa exemplos, né? E aplicações. Deus vai usar só com você. Não faça dessa aplicação uma doutrina para tudo. Nada, Deus fez isso e eu tenho uma experiência com Deus. Eu vou contar para vocês que todos vocês precisam ter coisa nenhuma. Deus vai lidar com você de uma forma absolutamente particular, e é isso que é maravilhoso em Deus. A experiência e como Ele levou cada um de vocês até Ele é diferente de como Ele levou, é diferente de como levou até que casais, amigos próximos. Deus trabalha com cada um a seu tempo individualmente. Isso é maravilhoso. Quem não entende muito isso, lê Romanos 14, para saber como é que nós temos que nos relacionar na igreja. Normalmente na igreja nós queremos que todo mundo seja como nós somos, né? Deus, então eu sou assim, eu penso assim, então todo mundo tinha que pensar assim, mas nós não somos padrão para nada. A referência não é cada um de nós, não. A referência é o Senhor Jesus. Como é que Deus pensaria? Né? E aí quem fala no tema de julgar, para não ser julgado, cuidado, que é para nós julgarmos sim. João 7, 24, 14, 24, não lembro agora. Diz que nós temos que julgar todas as coisas. E como é que faz? Mas também todos os assuntos. Mas só estou falando da aplicação. Falando da aplicação. Então, portanto, a aplicação que Deus está dizendo a você particularmente, guarde isso no seu coração, o seu relacionamento com Deus. A intimidade do Salmo 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus quer ter intimidade. Mas não há intimidade sem santificação. Não há intimidade sem salvação e sem habitação do Espírito. Mas tudo está tão conectado assim, que coisa lógica. Ok, pessoal? Podemos seguir? Temos mais 5 minutinhos. E eu preciso entrar nesse tema com vocês hoje. Não vamos conseguir ver os textos, mas se Deus quiser, no ano que vem nós vamos entrar nesse tema. Os sacrifícios, as ofertas e as formas trazidas do Antigo Testamento não possuem um fim em si mesmos. Estas formas estão relacionadas aos princípios que estão trazidos por estes modelos. Isto sempre esteve e sempre estará relacionado com o nosso coração, com a motivação do porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. Se você está aqui só fisicamente, não pense em você, que você pode estar acalmando a sua consciência. Mas não pense em você que isso está sendo algo diante de Deus. E só você sabe isso. Sua mulher não sabe isso, seu marido não sabe isso, seus filhos não sabem isso, seus pais não sabem isso. É só você que sabe o porquê, qual a razão que você está buscando a Deus. Portanto, se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos começar a falar de alguma coisa que está relacionada não à forma, mas à essência. E aqui nós entramos no primeiro item do nosso estudo de Levítico, por que Deus não se agradava de alguns sacrifícios? E por que se agradava de outros, sendo que eles faziam exatamente da mesma forma? Prestavam no mesmo lugar, no mesmo tempo. Deus falava, esse aqui eu não quero, mas esse aqui eu me agrado. Por quê? Porque sempre esteve relacionado com o coração. E aqui nós vamos ver alguns exemplos. Qual é o problema dos fariseus? Qual é o problema do jejum? Circuncisão e do sacrifício verdadeiro. Temos mais alguns minutos, vamos entrar na questão dos
deixa eu ver, 3 minutos, então vai ter que ir para o jejum. Vamos lá para o jejum, depois a gente volta para os fariseus. Isaías 58. Eu estava lá em 63, está pertinho, né? Volta em 2 partes. Né? Vamos lá, Isaías 58. Só para terminar a questão do casamento que eu esqueci de falar. Então nós supomos que o casamento é um tipo de Cristo para a igreja. Olha a responsabilidade, isso não é brincadeira. Jovens aí que estão querendo casar, escolhendo as namoradas, os namorados, isso não é brincadeira, hein? Ah, se não der certo, depois vamos ver como é que fica e tal, vamos ver. Isso não é brincadeira, isso aqui não é uma aventurazinha que o mundo está vendo. Ah, mas o mundo faz assim, bom, mas o mundo, nós não vamos fazer santidade, não vamos fazer o que o mundo faz, vamos fazer o que o mundo não faz. Qual a responsabilidade que vocês vão ter? Pais, somos os conselheiros dos filhos nesse particular. Qual a orientação que nós estamos dando? Se tem uma posição diferenciada, bons estudos, família de nome, ou se leva a Deus a sério? Cuidado, isso é um tipo de Cristo, para mostrar para o mundo o relacionamento de Cristo para a igreja. Isaías 58. Clama a plenos pulmões, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não detenhas, ergue a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, mesmo nesse estado, mesmo pecando, mesmo agindo longe de mim, mas estão lá dia a dia fazendo sacrifício, estão lá, toda hora. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos antes da gente entrar aqui? Esse é o primeiro já vai acabar. Entendeu isso? Para aqueles que quiserem sair para pegar as crianças, eu só vou terminar esse texto. O que é jejum mesmo? Isso, muito bem, ficar sem comer, né? Tem alguma outra explicação para ele para pegar no dicionário lá. Né? Então, jejuar é ficar o quê? Sem comer, com um objetivo no Antigo Testamento. Deus aceitava essa prática? Aceitava. Vi de Davi, vi de todos aqueles que jejuaram por causas específicas. Era importante? É importante. Né? Mas olha só que dilema do povo. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuares, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuares para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Mas Senhor Jesus, mas o jejum não é algo que o Senhor pede, que o Senhor se agrada? É, mas do jeito que vocês estão fazendo, a forma não vai adiantar nada. Eis que jejuais, versículo 4, para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria isto, a isto, jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres, desabrigados e servidos nu ou cubras, e não te escondas do teu tanto semelhante? Olha o jejum que Deus está querendo. O que nós vamos entrar, se Deus quiser, também que vem é forma e essência. Meus queridos irmãos, a forma, ela complementa a essência, mas ela jamais substitui a essência. Se nós não tivermos o nosso coração diante de Deus, para ser trabalhado, para ser moldado, para ser de acordo com o caráter do Senhor Jesus, se nós não tivermos essa disposição, mas não saímos da igreja e ficarmos na igreja 24 horas por dia, domingo das 8 da manhã às 10 da noite, e a forma toda, aparentemente como Deus quer, sabe o que Deus vai dizer? Não adianta nada. É evidente que se essa forma vem acompanhada de uma essência, de um coração nas mãos de Deus, isso é extraordinário, nós vamos ver isso. Mas se for só a forma em si, se você vem à igreja pela igreja só,
Se você não vem à igreja para adorar o Senhor Jesus, se você não vem à igreja para ter comunhão, se você não vem à igreja para confessar os pecados do mal outro, para nos alegrarmos do Senhor pelo sacrifício que Ele fez, mas vem à igreja porque é legal, porque está todo mundo lá, eu nem quero saber muito desse negócio de Bíblia não durante a semana, Deus, eu faço tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, mas domingo eu estou na igreja. Jesus está falando desse jejum, eu me envolvo, e eu não quero nem saber o que vocês estão pedindo nesse dia para mim. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te adorar pela tua palavra, pelo Deus que o Senhor é. Pai, te agradecemos, ó Deus, porque apesar desse Deus soberano, grandioso, maravilhoso, todo-poderoso, o Senhor se importa com cada um de nós. Se importa ao ponto de nos fazer com que paremos um tempo juntos para ouvirmos o Teu Espírito pela Tua Palavra. Pai, que o Senhor trabalhe em cada coração aqui, em cada vida aqui, ó Pai, grave isso nos nossos corações, para que isso seja vida em nós, para que possamos de fato ter a alegria no Senhor Jesus, termos uma vida que vale a pena viver em Ti, uma vida, ó Pai, a vida em abundância que o Senhor guardou e reservou para cada um dos Teus filhos. Pai, ensina-nos e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em cada um de nós e a Tua palavra fique gravada para a glória do Teu nome. Te pedimos e te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.